Olá, pessoal. Hoje vamos iniciar a segunda aula do módulo 1. Na aula passada, a gente aprendeu sobre a biologia do cérebro, né? Do que ele é composto, das duas metades, da metade mais racional, da metade mais emocional, de como a gente consegue trabalhar de forma que a gente estimule a conexão entre eles, né? Para a gente criar indivíduos completos, inteiros, que é o que a gente chama de inteligência emocional. São aquelas pessoas que conseguem conectar a emoção com a razão e aí conseguir tomar atitudes mais assertivas, certo? Bom, nessa aula, como prometido, nós vamos falar um pouquinho sobre os hormônios, a influência desses hormônios na cabecinha e no corpinho da criança, como ela reage a determinadas atitudes e situações de acordo com a natureza delas, com o que acontece lá dentro, né? Porque a gente tem uma ideia de que tudo é muito racional e tudo é muito por querer, né, que a criança faz. Então, o que muitos pais falam? A criança fez por querer, a criança fez sabendo que ia me testar, que ia no meu limite, a criança sabe o que ela tá fazendo. Só que o que eu vou explicar para vocês hoje é justamente o contrário, que a criança muito pequena, ela ainda não sabe controlar as atitudes dela, e a atitude dela é completamente reacional, instintiva, tá? E isso é feito e estimulado através de conexões no nosso cérebro e liberação hormonal de acordo com o que a criança está vivendo, o que ela está ouvindo ou mesmo que ela está vendo, certo? Então, isso vai mostrar para vocês que a nossa atitude molda a atitude da criança, tá? Que é a nossa forma de falar com ela, que é a nossa forma de agir com ela, que vai moldar a atitude dela também e a personalidade dela na vida adulta, tá? A pessoa que ela vai se tornar vai depender das pessoas que os pais são. Então, se os pais são muito intolerantes, ou muito agressivos, ou muito estúpidos na maneira de falar, a gente tem uma tendência de ter dois tipos de criança, adultos, né? Ou aquelas que vão imitar as atitudes dos pais, então elas serão, assim como eles, estúpidas, agressivas e sempre vão reagir de uma forma ruim a qualquer situação que provoque, né, um estresse ou alguma coisa assim, em vez de agir com a cabeça, né, o que a gente chama, com o racional e aprender a controlar e lidar com as emoções. Isso tudo a criança vai assistir dos pais. Ou a segunda criança, aquela que vai ser a inibida, né, que ela vai acabar sendo prejudicada por uma questão de atitude dos pais. Então a gente pode ter duas crianças, aquela que vai imitar a atitude dos pais ou aquela que vai reprimir, tá? E isso é muito sério, porque ambas, tá? Comprovadamente isso, a gente tem comprovações hoje, estudos que demoram 30, 40, 50 anos, então elas acompanham as crianças através da infância, como os pais lidam, como são a estrutura do lar e depois avaliam ela na vida adulta, tá? Então tudo isso que eu tô falando pra vocês, a gente já tem comprovação, a gente já sabe que funciona desse jeito, certo? Bom, com relação aos hormônios, eu não sei se vocês já ouviram falar nesses nomes, então eu vou falar o nome e vou explicar um pouquinho o que ele é, tá? Para vocês conseguirem compreender o que ele tá fazendo ali no corpinho da criança, certo? Bom, o cortisol. Muitas pessoas já até fizeram teste de cortisol no sangue, tem algumas doenças causadas por excesso de cortisol na corrente sanguínea. O que é isso? Tá? É um hormônio que é liberado, não vou entrar em detalhes de onde, nada, porque eu acho que isso não influencia muito para vocês agora, tá? Mas ele é um hormônio liberado por situações de estresse, principalmente. Então, por exemplo, adultos
que vivem uma situação de estresse muito grande no trabalho ou mesmo em casa, se a gente dosar, ela tem uma quantidade aumentada de cortisol na corrente sanguínea. E isso causa infinitos problemas de saúde na vida adulta, tá? E isso a gente pode ver também na criança. A criança também tem níveis de cortisol aumentado quando ela vive em um lar, né, que não traz segurança para ela. Num lar estressante, vamos dizer assim. Num lar onde ela tem medo de fazer as coisas, onde muitas vezes os pais reagem muito mal a determinadas atitudes, elas liberam, por esse momento de estresse, né? Elas liberam esse cortisol na corrente sanguínea, tá? O que é que libera cortisol principalmente? Vamos para a parte mais prática, para vocês entenderem o que é. Não só estresse e tudo mais, porque pode ser qualquer coisa. Ameaça. Ameaça libera cortisol. Então, do mesmo jeito que você tá lá no seu emprego e o patrão deu uma bronca em você e te ameaçou mandar embora, ou deu uma bronca mesmo em você naquele momento vai ter um aumento do batimento cardíaco e tudo mais, pelo aumento da adrenalina, que a gente vai falar depois, mas a gente vai ter uma elevação do hormônio cortisol na corrente sanguínea, tá? E gritos, então quando a gente grita com os nossos filhos, também libera cortisol, certo? E castigo, o castigo também libera cortisol. Tá? Então, ameaças, gritos e castigos vão liberar este hormônio que não é bom, ele é nocivo ao organismo, tá? Ele tá lá por uma função, ele cumpre a função dele, mas viver sobre o efeito do cortisol faz mal para a saúde, certo? Por isso a gente vê tantas crianças com vários problemas de saúde, inclusive por todas essas questões hormonais que acontecem. Bom, quando o cortisol é liberado na corrente sanguínea, o que ele sinaliza para o corpo? Pane, tá? É como se a gente tivesse apertado aquele botãozinho do pânico. É como se vários alarmes no corpo começassem a soar, sinalizando que a criança está em perigo, né? Que aquilo ali, que o cérebro precisa estar em alerta, ele precisa prestar atenção no que vai acontecer para saber como agir, tá? Isso é o que o cortisol faz. Então dá esse alarme aí, esse alerta, tá? O cortisol, ele aumenta a pressão arterial, tá? Então é o que a gente vê, questão de hipertensão até mesmo na infância, na adolescência, na vida adulta. Hoje em dia a gente já vê em todas as fases. Aumenta o açúcar no sangue, tá? Então o excesso de cortisol pode aumentar a diabetes na vida adulta, tá? E mesmo na infância, tipo 2, principalmente. Diminui funções anabólicas e diminui recuperação celular. O que são as funções anabólicas? Crescimento, tá? Então, viver sobre estresse, viver sobre o efeito do cortisol, diminui, como é que fala? Diminui essas funções anabólicas na criança, tá? Que é a formação de células novas que aumenta, que propicia o crescimento da criança, certo? E também diminui a resposta celular à imunidade. Então, ele atua também na imunidade, que é a recuperação celular. Então, por exemplo, a criança está doente, ela tem muita dificuldade de se curar. E aí, logo, ela fica doente de novo. Então, assim, quando a criança vem para nós e os pais falam, ai, meu filho fica doente, muito doente, tá com dificuldade de crescimento, enfim, algumas questões que nos mostram que a criança pode estar vivendo em um ambiente estressante, seja em casa ou na escola. Ah, mas ao meu ver, ao meu analisar, né, ela não tem nenhum motivo de estresse. A gente precisa ver sobre a ótica das crianças, como a criança enxerga isso, tá? E isso é que é o mais importante. A gente precisa ver o ambiente da criança nos olhos dela, né? Não nos colocando como adultos, não vendo como pessoas já formadas como nós.
Então, às vezes, uma coisa muito simples que pareça para nós, para eles é uma coisa muito pesada de aguentar, de entender, de processar, né? E aí deixa a criança nesse estado de pane o tempo inteiro, certo? Bom, só para eu conseguir acompanhar. O outro hormônio ruim também é a adrenalina. A adrenalina, ele libera através de ameaças físicas ou psíquicas. Então, aquela coisa do vou ligar pro seu pai, eu vou te bater agora, e nanana, e ir atrás da criança. Então, assim, vou te pegar, sabe? Aquela coisa que nossos pais faziam. Minha mãe vivia correndo atrás de mim com o chinelo na mão, sabe? Coisas do tipo. E isso libera adrenalina no corpo da criança. A adrenalina, ela também vem por ansiedade, criança que fica ansiosa o tempo inteiro. Então, por exemplo, aquela máxima, né, que muitas mães acabam usando. Eu vou contar para o seu pai e você vai ver quando o seu pai chegar. Né? Pronto, a criança passa o dia sob efeito de cortisol e adrenalina. Aí você quer uma criança calma, uma criança que ouça o que você tá falando. Lembra do cortisol? Pane. Quando tem pane, o corpo tá atento. Ela não vai ouvir informação, ela não vai aprender absolutamente nada. Então, quando a gente quer falar com a criança, quando a gente quer ensinar algo para a criança, não adianta a gente ameaçar, gritar, não adianta a gente deixar a criança ansiosa, porque se a gente fizer tudo isso, a criança não vai ouvir, ela não vai aprender, tá? O cérebro dela não está apto a receber informação naquele momento, porque o cérebro está preparando o corpo para uma possível ameaça, para correr ou fugir, né? Correr e fugir, uma ameaça. Então ela está correndo risco de vida no cérebro da criança, é essa informação que chega para ela. Tá? E aí a criança passa o dia com esses dois hormônios na corrente sanguínea, e a mãe quer que ela haja como uma criança tranquila.